Muito bem, eu venho pregando aqui na igreja sobre as parábolas de Jesus e hoje eu quero pregar a parábola. Sabe quantas eu já preguei aqui? Contando com essa, 39 serão, não é? O meu objetivo é escrever o meu livro, né? Estou trabalhando nisso, e sobre as parábolas de Jesus. E hoje eu quero falar sobre uma parábola muito importante, que é a parábola do servo impiedoso. Preguei essa mensagem pela manhã, quero falar aqui nessa noite também. E como eu disse pela manhã, prepare-se, porque isso aqui não é uma coisa fácil. Essa parábola de Jesus nos desafia a viver algo muito difícil para todos nós. Portanto, que Deus possa nos abençoar, tenha misericórdia de nós, para que possamos ouvir a sua voz e obedecer o seu chamado. Mateus 18, de 21 a 35, é o texto. Ele diz assim: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você que não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar as contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10.000 talentos. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, a sua mulher, os seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e implorou: Tem paciência comigo e tudo te pagarei. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas, quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: Tenha paciência comigo e pagarei a você. Ele, porém, não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os servos, que eram companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar tudo ao seu senhor. Então o senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Não deveria você ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, o seu senhor entregou-o aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará o meu Pai Celestial a vocês, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado pelas canções que nós cantamos, pela direção do Senhor sobre nós. Nos ajuda, Pai, a viver o que esse texto diz. Que a gente possa estar debaixo da sua graça, compreender a sua vontade, Deus, e sermos abençoados. Mas talvez aqui no caso desse texto a palavra seja desafiados a viver de acordo com o que Jesus nos ensina. Em nome dele que oramos. Amém. O C.S. Lewis, um escritor conhecido de todos nós, ele disse que é fácil falar sobre perdão até que a gente tenha que realmente perdoar alguém, não é? Amar a humanidade é uma coisa muito fácil. O difícil é você amar as pessoas que te perseguem, não é? Não é verdade que quando você vê assim, você olha lá na internet, alguma coisa ruim que está acontecendo no mundo, a gente se compadece, não é? Mas como é difícil perdoar aqueles que nos perseguem. Amar as pessoas que nos amam é uma coisa muito fácil. O difícil é a gente perdoar os nossos inimigos. Todos nós temos inimigos. A gente não gosta de dizer isso. Mas, na verdade, todos nós temos. Talvez são pessoas que têm algum problema com a gente, ou talvez nós que temos problemas com algumas pessoas. Então, para aquelas pessoas que desejam triunfar na vida espiritual, e esse deve ser o nosso objetivo, o perdão não é opção, o perdão é uma ordem. A gente não vai ser autêntico discípulo de Jesus se a gente, de fato, não entender a imposição divina que nós temos sobre o perdão, o conceder o perdão. O perdão é uma coisa muito séria. A pessoa que não perdoa, ela é escrava dos seus próprios sentimentos. Onde não existe perdão, também existem relacionamentos quebrados. Não há relacionamentos saudáveis onde não há perdão. As pessoas roubam mais a nossa alegria do que as circunstâncias. Não é? Lá em Filipenses, a gente fala sobre os ladrões da alegria e um deles são as circunstâncias.
Mas você há de convir comigo que as pessoas roubam mais a nossa alegria do que as circunstâncias. Por isso que perdão é fundamental na vida do cristão. É fundamental na vida de todos. Mas na vida do cristão você vai perceber ao longo do texto que é primordial. Como seria bom se os conflitos da vida ficassem da porta para fora da igreja, não é? Como seria bom se quando a gente pusesse os pés aqui dentro fosse um verdadeiro paraíso. Mas, infelizmente, intrigas, contendas também acontecem no contexto das nossas igrejas. Nós somos a família de Deus, mas muitas vezes nós não nos entendemos, não é verdade? A igreja não é uma comunidade de gente perfeita. A igreja não é uma comunidade formada de pessoas acabadas. A igreja é uma comunidade de pessoas perdoadas. Isso é diferente. E certamente esse é o ponto de partida da nossa reflexão. A igreja é um ambiente maravilhoso, de fato é. Eu amo estar aqui, eu acredito que você também. É bom estar aqui como igreja, mas não é céu, não é? Se a gente ficasse confinado, todo mundo assim, tipo um mês, não é? Tipo igual um Big Brother, assim. A igreja vai ficar reunida durante um mês, vivendo todo mundo junto, durante um tempo, e câmeras vão filmar a gente, para depois a gente assistir alguns flashes do que a gente viveu. Você já sabe o que vai acontecer, né? Daqui a algum tempo vai ter gente rolando, né? Porque a gente vai estar apartando briga de tanto tempo de convivência. O Hernandes Dias Lopes, ele diz algo muito legal. Ele diz que a igreja é uma usina de reciclagem. Errei de manhã, errei de novo. De noite de novo. A igreja é uma usina de reciclagem de lixo. E é isso mesmo que a igreja é, não é? Esse capítulo 18 do Evangelho de Mateus, onde essa parábola é contada, ela é um capítulo muito importante. A linha de pensamento de Mateus, a gente não pode afirmar se as coisas aconteceram exatamente na ordem que Mateus escreveu. Pode ser que sim, mas também pode ser que não. Mas, de qualquer maneira, a linha da ordem escrita por Mateus no capítulo 18, aqui, nos conduz por um caminho muito interessante para o entendimento dessa parábola. Olha só que bacana. Primeiro, lá no começo do capítulo 18, se você olhar aí na sua Bíblia, Jesus começa falando sobre quem é o maior no reino dos céus. Essa é uma briga constante, né? Porque a gente vive isso mesmo, né? Quem é o maior no reino dos céus? E aí ele vai ilustrando a necessidade de uma vida de humildade representada na figura de uma criança. Jesus puxa uma criança para perto e diz assim, olha, quem não receber o reino dos céus como uma criança, então esse não tem parte comigo. Algo mais ou menos assim é o que Jesus vai dizer ali. Aí depois, na sequência, Mateus diz que Jesus contou a parábola da ovelha perdida, mostrando que cada vida é importante, cada pessoa é importante para Deus, é amada por Deus, e Ele vai buscar cada uma das ovelhas. E aí, por fim, Jesus ensina que a igreja é um lugar de disciplina, está lá no mesmo capítulo. Mas essa disciplina deve ser exercida com equilíbrio, com paciência. Aliás, nesse capítulo 18, aqui é a primeira vez que a palavra igreja é citada, é dita, inclusive por Jesus. Então ele vai mostrar que a igreja é um lugar de disciplina com equilíbrio, ou seja, o pecado não deve ser desprezado, né, assim, por uma mera conveniência, né, só para ficar todo mundo aqui, vamos relevar, mas também as pessoas devem ser disciplinadas, mas também elas devem ser procuradas com amor para elas acertarem a sua vida com Deus e, consequentemente, com a sua igreja local. E aí sim, Jesus fecha esse ensinamento com uma lição de perdão e acolhimento por meio dessa parábola do servo impiedoso, ou em algumas linguagens, talvez mais conhecido assim, como a do credor incompassivo. Eu gostei do tema da NVI, porque acho que as palavras são mais fáceis para o nosso entendimento. Só para a gente compreender um pouco mais sobre essa situação da igreja e a nossa luta que temos com o perdão, se a gente der um salto na história e a gente for lá para Coríntios, por exemplo, lá em 1 Coríntios capítulo 5, a gente vê aquela história que Paulo ordena para que a igreja tire do seio da igreja uma pessoa, um jovem que estava vivendo uma vida incestuosa
com a sua madrasta, não é? Então você imagina que situação na igreja, isso cair assim no contexto da igreja, e as pessoas ficarem sabendo disso. E aí Paulo orienta a igreja de Corinto que eles não deveriam aliviar, eles deveriam realmente disciplinar aquele irmão pela conduta pecaminosa, ele e a sua madrasta, pela conduta pecaminosa que eles estavam vivendo. Mas aí, lá em 2 Coríntios capítulo 2, este mesmo irmão, ele volta para a igreja, arrependido do seu pecado. E ali, então, Paulo diz uma outra coisa. Ele diz para que a igreja acolha aquele irmão com amor novamente, porque ele estava realmente arrependido do seu pecado. Então, a gente vê nas páginas da Bíblia, no ensinamento para a igreja, como a gente tem que lidar com essa questão. Então, existe muita igreja amarrada e impedida de crescer por causa do pecado da mágoa. Isso é uma coisa que acontece de maneira recorrente nas igrejas. Existem muitos líderes machucados nas igrejas, assim também como há muitos pastores feridos nas igrejas. Então, eu converso com muitas pessoas, não é? As pessoas que vêm aqui para a nossa igreja para se tornarem membros. E muitas dessas pessoas sofreram em suas igrejas anteriores, vêm para cá realmente com feridas que foram abertas no seu coração, por problemas que aconteceram na sua vida em relação às suas igrejas anteriores. Nós sabemos de pastores também que passam por sofrimentos, por mágoas, não são poucos, já conversei com muitos deles, não é? A gente batendo papo, eles contando das suas lutas, das suas dificuldades, da tristeza no seu coração, por pessoas que fizeram eles sofrer, assim como eles também, reconhecendo o seu erro, de que muitas vezes fizeram pessoas sofrer pela sua própria atitude. Essa é uma realidade com a qual a gente deve lidar. E certamente essa parábola aqui do servo impiedoso, credor incompassivo, ela existe para ensinar a gente uma lição profunda e absoluta sobre o perdão. Então, pensando aí no contexto da parábola, a primeira coisa que a gente deve pensar é que essa parábola, contada somente por Mateus, ela nasce depois da resposta à pergunta de Pedro, quando Jesus explicou como deveria ser exercida a disciplina na igreja. Isso está lá entre os versículos 15 a 20, os versículos exatamente anteriores à parábola. Então ali Jesus, ele tinha acabado de indicar a forma certa de nós agirmos quando um irmão peca por meio de ofensas pessoais. Então lá Jesus diz o seguinte: quando alguém pecar contra você, você vai lá, conversa com ele e tenta se reconciliar com ele. Se o seu irmão se acertar com você, que bom, você ganhou o seu irmão, está tudo certo, está resolvido, bola para frente. Mas caso ele continue teimoso, né, no seu pensamento, então leve uma ou duas testemunhas, não é, para que a sua palavra tenha valor diante da comunidade cristã, e aí com essas testemunhas você volta a conversar com essa pessoa. E se essa pessoa ainda continuar resistente, então você traga o nome dessa pessoa, traga o assunto para a igreja, e a igreja então tome uma decisão em relação a ela. É evidente, gente, que a gente não pode olhar para esse texto e imaginar que isso aqui é uma coisa seca e fria, não é? Então alguém erra, eu vou lá e converso com a pessoa não aceitou, eu falo, então agora eu vou a 2, levo 2, também não aceitou, trago para a igreja, excluiu, acabou. Não é? Eu não acredito que Jesus estava querendo dizer isso. Eu acho que Jesus está nos ensinando que a gente deve trabalhar com o tempo em relação a essas pessoas. Talvez não será uma conversa. Talvez você vai ter uma conversa com uma pessoa. Talvez você vai ter uma outra conversa. Talvez você vai precisar que dê um tempo a ela, para ela refletir um pouco. Quem sabe ela também precisa de um tempo de oração além de você. Talvez você precise orar mais por ela, esperar um pouco mais. Bom, mas aí você vai com mais duas pessoas, uma ou duas pessoas, e aí você volta a conversar com ela. Quem sabe depois, no outro dia, essas pessoas vão lá e conversam com ele de novo, encontram com ele, mandam uma mensagem no WhatsApp, e aí, como é que você está? Tem orado? Como é que está o seu coração? A gente gostaria muito que você voltasse. Não é melhor você acertar a sua vida com o outro, com o problema que você está envolvido, percebe? E aí, por fim, se nada disso der certo, então certamente essa pessoa deve ser trazida à igreja, e a igreja, então, vai tomar uma decisão disciplinar em relação a essa pessoa. Então, eu entendo que Jesus está nos oferecendo um processo de cura, na verdade, aqui. Pedro era um homem conhecedor da lei, era um judeu, não é? Conhecia o ensinamento dos profetas e era um homem conhecedor, certamente, também da tradição judaica, apesar da sua simplicidade. E aí ele faz a pergunta
para saber qual é o limite do perdão. Ele diz lá no versículo 21, olha lá: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E aqui é muito interessante, né, gente? 7 vezes, né? O que são 7 vezes? 7 é um número bem sugestivo, né? Um número razoável, né? 7 é considerado como o número perfeito, não é? A gente fala, é o número da perfeição, né? Eu não sei muito bem o que isso significa, mas a gente meio que diz isso, né? O Antigo Testamento e as tradições judaicas diziam que é preciso que se perdoe uma pessoa 3 vezes. Olha que coisa interessante. A gente não sabe muito bem se essa foi a linha de raciocínio de Pedro, mas pode ter sido algo mais ou menos assim, ó. Bom, se a regra comum e a lei diz que a gente deve perdoar 3 vezes, então, se a gente perdoar mais 3, são 6, deu o dobro, não é? E ainda dou mais uma de lambuja, pensa, não é? Eu não sei como é que você vê isso, mas eu me sinto assim bem tranquilo com isso, né? Ora, 3 vezes a lei diz, eu perdoei 7, o dobro e mais um ainda, né? Está bem bom, não é? Não parece que está bem bom para você? Para mim até parece, vamos falar a verdade, não é? Isso parece assim uma pessoa muito longânima, né? Mas a resposta de Jesus é totalmente diferente, e até porque não dizer até absurda, não é? Do ponto de vista de Pedro. E aí Jesus diz ali no 22, olha só: eu digo a você que não até 7, mas até 70 vezes 7. É muito complicado, não é? Então, para explicar a grandeza do amor misericordioso de Deus, que deve se refletir no seu povo, no nosso caso aqui, a igreja, Jesus então vai ensinar essa parábola do servo impiedoso. Vamos dar uma olhadinha então aqui um pouco no conteúdo da parábola, né? Do nosso jeito de falar. Então Jesus conta uma história ali, dizendo que um rei, e algumas linguagens que você tem na sua mão aí, devem chamar não de rei, mas de senhor, mas isso não importa. Ele reuniu os seus servos num dia marcado para fazer um acerto de contas, não é isso? Só que um deles devia uma astronômica soma de 10.000 talentos. E aí o valor sugerido por Jesus aqui na história deixa para a gente aqui implícito o fato de que era um valor impagável para aquele servo, nem que ele trabalhasse o resto da sua vida para aquele rei, ele ia conseguir levantar todo esse dinheiro para devolver. Então ele ouviu aquele veredito de que a sua mulher, os seus filhos e tudo que ele possuía seriam vendidos como escravos para pagar a dívida, não é? Aquilo era demais para ele, imaginar que a sua família fosse vendida para isso, não é? Jesus não está legitimando a escravidão aqui na sua mensagem, mas esse não é o enfoque. Para falar a verdade, esse nem é o enfoque do Evangelho no Novo Testamento, não é? Então, o Evangelho vai fazendo essa transformação ao longo da história da humanidade, mas nunca foi o foco do Evangelho lidar com a questão da escravidão, não é? E Jesus usa apenas a ideia como contexto. E aí aquilo era demais, então ele se jogou aos pés daquele rei e implorou misericórdia, dizendo: tem paciência comigo, eu tudo te pagarei, não é? Ele vai dizer. Muito bem, aí então, ele não tinha como pagar aquela dívida, ainda que ele quisesse pagar, ele não conseguiria. Ele clamou, interessante, ele não clamou por perdão, mas por misericórdia. E é surpreendente que acontece algo que ele jamais imaginava que poderia acontecer. Aquele rei teve compaixão dele, cancelou a sua dívida e o deixou ir. Então ele arregala os seus olhos e fica impressionado, né? Se sou eu, não falo mais nada, só agradeço, não vou falar nada, porque vai que estrago tudo, né? Só agradeço e caio fora. O problema é que essa é apenas uma parte da nossa história. Na segunda parte, Jesus prossegue contando que aquele servo que tinha recebido esse perdão dessa dívida enorme que ele tinha, agora ele encontra alguém que devia a ele apenas uma pequena quantia de 100 denários. A Bíblia chama essa pessoa de conservo, porque ele é o servo daquele que era servo do rei, não é? E aí, esse valor dos 100 denários, com alguns dias de trabalho, aquele devedor certamente conseguiria honrar sua dívida. Mas o que ele faz? Diferentemente aqui do perdão que ele tinha acabado de receber, ele pega o seu devedor ali pelo colarinho, sufoca aquela pessoa e exige o pagamento, e ele fala assim direto, né? Pague o que me deves. Não é? Eu até comentei aqui de manhã que ele nem faz aquele esqueminha, né, de quando você vai cobrar alguém que está te devendo, viu, aquele valor lá, né, você acha que até o final desse mês aqui você consegue me pagar, que eu estou realmente precisando, né? Viu, quanto você vai pagar aquilo lá? Não é, ele já fala de pague o que me deves, eu quero é agora que você me pague a minha dívida.
E aí aquele conservo atirou-se ali aos pés do servo e aí ele começa a clamar. E aí ele diz lá no versículo 29, olha só: tenha paciência comigo, eu pagarei você. Só que o servo recusou-se completamente. Aí a história diz que ele lançou aquele homem na prisão até que a dívida fosse paga. É interessante, não é? Só que, como eu brinquei aqui de manhã, cidade pequena é complicado, né? Porque todo mundo conhece todo mundo, né? E aí o assunto se espalha. E ele mal tinha saído, ele estava ainda dentro do palácio do rei, e aí o pessoal já tinha ouvido o que tinha acontecido, e aí as notícias correram rápido, e aquele homem que tinha sido perdoado da sua dívida enorme, foi visto ali por testemunhas que relataram para aquele rei a maneira como ele agiu com aquele conservo, e aí então o rei ficou muito bravo com isso. O rei ficou muito irado com a postura dele, e aí ordenou, na verdade, que ele voltasse à presença dele, e aí ele fala em tom áspero. Olha os versículos 32 e 33. Servo mau, eu cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Não deveria você ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Ele dá uma bronca nele, dá uma dura nele. Agora, é interessante que, enquanto eu preparava essa mensagem, eu li uma frase, né, escrita por um teólogo sobre isso, muito bacana, e ele diz assim, olha: mas este miserável cruel, que ainda aquecia-se no sol da misericórdia real, não soube tratar com misericórdia o seu conservo, não é? Então é uma maneira diferente de dizer, mas é exatamente isso que está acontecendo aqui. E aí Jesus conta no final da parábola, o que a gente poderia chamar de a terceira parte: aquele homem foi entregue para os carcereiros para que o torturassem até que a sua dívida fosse paga. Muito bem, essa é a nossa história. A pergunta de sempre em cada parábola que pregamos aqui é: como nós aplicamos isso para a nossa vida? E a aplicação é aí que está o nosso problema. Então, como essa história aqui é dividida em 3 atos, eu acho que a gente pode aprender 3 lições aqui. Mais batista que isso não tem como ser, gente, os famosos 3 pontos, né? Então, muito bem. A primeira lição é: a misericórdia e o perdão compassivo de Deus são a única alternativa possível ao homem. Essa é a primeira coisa que a gente aprende aqui. Essa parábola é muito clara. Ninguém consegue pagar a sua dívida diante de Deus. Não há o que você possa fazer. Imagine aí, qualquer coisa. Não é possível. Pensa assim que você vai ser bem bonzinho daqui para frente, até o fim da sua vida. Imagine assim que você vai ser o melhor marido, o melhor pai, a melhor esposa, o melhor trabalhador, o melhor patrão, o melhor empregado, o melhor crente, o melhor servo, o melhor cantor, o melhor instrumentista, o melhor pregador, o mais humilde. Pense o que você quiser. Nada do que você imaginar poderá pagar a sua dívida diante de Deus. Portanto, a primeira lição é essa aí. Que a misericórdia e o perdão compassivo de Deus são a única alternativa possível ao homem. Só para a gente entender um pouco mais o sentido dessa parábola em valores da nossa moeda, eu fiz uma conta disso numa linguagem brasileira, né? Numa matemática brasileira, para a gente entender. Olha só que bacana isso aqui. O servo devia 10.000 talentos, ok? É o que diz a parábola na NVI. Gente, um talento equivalia, segundo os estudiosos, os teólogos, a 35 quilos de prata. Então, o que eu fui fazer? Fui dar uma pesquisada durante essa semana aqui, quanto está valendo o quilo da prata. E o quilo da prata está avaliado hoje, ou pelo menos nessa semana que passou aqui, em R$ 9.535. Olha o tamanho da dívida do nosso amigo aqui. Está vendo? 3.337.250.000 reais. É muito dinheiro, né? Alguém aí tem esse dinheiro? Não é? Você sabe que a dívida do Daniel Vorcaro começa por 12 bilhões, não é? Você já imaginou que coisa interessante para a gente pensar aqui? Você acha que você já recebeu esse dinheiro todo ao longo da sua vida trabalhando? Não é? Eu fiquei doido para fazer uma conta, mas é difícil imaginar quanto que seria, né, ao longo da vida. Faz aí, só para você fazer uma conta, depois na sua casa, pega o seu salário de hoje e multiplica mais ou menos pela quantidade de anos que você trabalhou, pelos meses, tudo, e tenta fazer a conta, vê se chega a dar esse valor aqui. Eu acho que não vai dar não, né, gente? Eu acho que não vai chegar nesse valor aqui não. E nem se você vivesse, né,
por muitos e muitos anos ainda, eu acho que a gente não ia conseguir pagar um valor desse. Pois bem, Jesus mostrou a Pedro, por meio dessa história, que aquele rei perdoou o seu servo de uma dívida enorme, mostrando misericórdia infinita. É isso que Jesus está ensinando. Gente, esse número é absurdo, não é? Que história é essa? Que número absurdo é esse? Mas é isso que Jesus está querendo mostrar para a gente. É um número absurdo mesmo. Em outras palavras, muito maior que a dívida impagável daquele servo era a misericórdia daquele Senhor. Esse é o sentido da parábola. A verdade é que a desesperança do homem se revela quando ele está diante de Deus. Nós acabamos de cantar uma canção que fala do novo dia, não é? Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, como a nossa história mudou. Naquele dia que você entregou a sua vida a Jesus, você percebeu quem você era, o estado em que você estava, a sua miserabilidade, e que se você continuasse nessa direção, você estaria fadado à destruição eterna. Então só Jesus poderia resolver. É um momento em que você se rende, essa é a conversão. É o momento que você entende a sua situação e diz: por mim eu não consigo me salvar, então eu preciso de Jesus. E aí você entrega a sua vida a Ele, e Ele te transforma por completo, e Ele perdoa os seus pecados, e Ele perdoa os pecados que você cometeu na sua vida. E como eu já disse aqui outro dia, Ele sabe que você não será perfeito e cometerá pecados ainda ao longo da sua vida até a sua morte, mas ainda assim Ele te perdoou e te amou e trouxe para o seu reino. Então a verdade é isso: Ele olha para o seu pecado e se vê perdido e endividado na nossa história aí. Mas Deus, com seu amor e graça, cancela essa dívida e perdoa essa dívida para sempre. Glórias ao nosso Deus por isso, amém? Como nós podemos ler isso nas palavras do salmista? Lá nos Salmos já havia uma menção dessa misericórdia, desse amor, desse favor do nosso Deus. Olha que texto maravilhoso, no Salmo 130, versículos 3 e 4. Eu coloquei a nova tradução na linguagem de hoje. Se tu tivesses feito uma lista dos nossos pecados, quem escaparia da condenação? Mas tu nos perdoas e por isso nós te tememos. Amém. Esse temor aqui não é medo, né? Você entende esse temor como reverência, não é? Eu só tenho que render a minha vida a Deus, porque se Ele listasse todos os pecados que eu já cometi e fosse me punir por essa lista, eu estaria perdido. Todos nós carecemos da misericórdia de Deus para sermos perdoados. E esse perdão não é algo que nós merecemos, mas é a dádiva de Deus da qual nós necessitamos. Aquele rei ou senhor, né, ele perdoou a dívida não por causa de quem o servo era. O servo não era nada, né? Aliás, ele era péssimo, né, pela atitude seguinte que ele vai tomar. Então não é por causa de quem o servo era, mas por causa de quem ele, aquele rei, aquele senhor era. Então, da mesma forma, Deus nos perdoa não por quem nós somos, mas por quem Ele é. Graças a Deus por isso, amém? Então, nós aprendemos aqui que o nosso pecado é extenso, a nossa folha é terrível, não é? A nossa lista é negra, mas Deus, pela sua misericórdia e pela sua graça, Ele estende as suas mãos, perdoa o nosso pecado, nos traz para perto de si, e Ele nos ama, independentemente de qual seja o tamanho da nossa dívida. A segunda coisa que a gente aprende aqui, e aqui a lição aperta demais para nós, é a de que devemos perdoar assim como fomos perdoados. Então Jesus ensina agora que o perdão deve ser uma consequência da vida daquele que é salvo. Nós fomos perdoados para perdoar. Nós recebemos graça e agora eu e você precisamos ser canais de misericórdia para as pessoas que estão ao nosso redor. Portanto, a segunda lição é a de que devemos perdoar assim como fomos perdoados. Muito bem. É intrigante aqui como na parábola, aquele servo, depois de ser perdoado da sua dívida, ele encontra o seu conservo que lhe deve, né, e o sufoca literalmente para que ele o pague. E aí Jesus diz que aquele conservo devia 100 denários para o servo impiedoso. Um denário, segundo os estudiosos da Bíblia, era o valor de uma diária de trabalho. Você lê isso na própria nota de rodapé da Bíblia, ao citar o texto. Então, mais uma vez, para a gente entender isso,
eu quero trazer em termos aqui da nossa moeda, que poderia ser algo mais ou menos assim. Eu usei como padrão, como aquele cidadão era um conservo, imaginei que ele tivesse um baixo salário, então trabalhei na base aqui do salário mínimo, tá bom? Então o salário mínimo vigente no Brasil hoje, para a gente entender, R$ 1.621, certo? E aí uma diária do salário mínimo está aí na média de, então, R$ 54, ok? Portanto, 100 diárias de trabalho, olha a dívida do conservo. Agora ficou melhor, né, gente? Agora a gente consegue pagar, não consegue? Se a gente pensar bem aqui, né, faz uma divisão aqui, né, faz um parcelamento no cartão de crédito, né, faz algum jeito, né, faz aí um termo de confissão de dívida, não é, alguma coisa assim, e a gente consegue pagar, não é? Aí deu. Alguns conseguiriam até pagar à vista, né, já para liquidar essa dívida aí, não ficar com esse rabo, né, para trás aí de dívida. Já resolve isso aqui de uma vez por todas. Não é interessante pensar? Então essa aqui seria em termos nacionais, né? Talvez se essa parábola fosse contada hoje, Jesus estivesse aqui no Brasil, né, e contasse essa parábola hoje, talvez ele ia fazer essa explicação para o nosso entendimento. E aí você olharia e falaria, poxa, não é tanto assim a dívida. O que a gente aprende aqui? A desproporção das duas dívidas era imensa. A gente já compreende essa lição facilmente, não é? Então, existe um pastor e professor chamado Otoniel Mota. Enquanto eu preparava essa mensagem, eu li esse texto dele, e ele escreveu uma definição que eu achei incrível para perdão, de acordo com essa parábola. Ele diz o seguinte: o que perdoa tem de esgotar o seu ódio, o seu ressentimento, tem que enxugar o seu coração de todos os sentimentos que o contraem, para enchê-lo da caridade que o alonga sem medida. Então, aqui começa o nosso grande desafio. Onde um coração se fecha para o perdão, não tem como brotar a semente da comunhão. Irmãos, eu acho que aqui Jesus está nos desafiando para algo muito profundo. Uma pessoa que não perdoa, ela contamina os outros que estão à sua volta. Pode perceber. Uma pessoa que está com o seu coração cheio de amargura, ela fala nas presenças de outras pessoas sobre a sua amargura em relação ao seu desafeto. E isso contamina os outros, faz às vezes até com que os outros fiquem com raiva daquela pessoa por causa daquele que não consegue perdoar, que está magoado. Onde prevalece a mágoa, morre o amor. Essa é a verdade. A falta de perdão, ela destrói os relacionamentos humanos. A falta de perdão intoxica um ambiente, faz aquele lugar ficar chato, ruim, abre feridas no coração das pessoas e gera tristezas. Você já viu gente assim? Pessoa que vive amargurada, pessoa que não consegue levantar a cabeça, gente que só fala de coisas ruins, gente negativa o tempo todo. Muitas vezes essas pessoas estão presas pelo mundo da mágoa. Quando nutrimos mágoa no nosso coração, nós nos tornamos prisioneiros dos nossos próprios sentimentos. Não é à toa que na parábola, lá no final, Jesus vai dizer o seguinte, aquele rei vai dizer assim para o servo: como você não perdoou a dívida, você está carregando mágoa no seu coração, eu vou entregar você aos torturadores, e você vai ficar numa prisão. Está percebendo? Prisão, tortura. Este é o sentimento do coração de alguém que carrega mágoa, que não consegue perdoar. Você se torna prisioneiro, e mais do que prisioneiro, você está sendo torturado todos os dias pelo seu sentimento, não é? O Hernandes Dias Lopes, numa das suas pregações, num dos seus livros, ele fala sobre pessoas que não perdoam, e ele diz algo mais ou menos assim: a pessoa que não perdoa, então ela senta-se para almoçar, e o seu desafeto senta-se ao seu lado, e aí faz com que você perca o apetite. A pessoa que não perdoa, ela vai para uma viagem, ela entra no carro com a sua família para viajar, e aí aquele a quem ela não perdoa o seu desafeto, pega carona na sua viagem e vai com ela para azedar a sua alma, e outras coisas mais para as pessoas que não perdoam. É um grande sofrimento viver uma vida sem perdão. A falta de perdão é um cárcere da nossa própria alma.
Agora, tem uma coisa que a gente precisa entender, e é isso que está implícito aqui no texto que Jesus quer nos ensinar. E agora, como nós temos toda a revelação do Novo Testamento, a gente pode compreender isso muito bem. O perdão é básico no Evangelho de Jesus Cristo. É condição de nova vida espiritual e de real comunhão com Deus. Deixa eu lembrar a você, por que é que você está aqui hoje? Porque você foi alcançado pelo perdão. É porque Jesus Cristo perdoou você dos seus pecados. Essa é a razão por que você está aqui. Por que você vai ao céu? Porque você abriu o seu coração e Jesus reconheceu que você era carecedor da misericórdia e Jesus Cristo então perdoou a você dos seus pecados. É por isso que nós estamos aqui, é por isso que recebemos a plena salvação em Jesus Cristo. Portanto, o perdão é básico, é lição de casa no Evangelho. Então, o coração cheio de ira, de rancor, indisposição para com o próximo, tranca as portas para a intervenção de Deus. Deus não vai agir no coração rancoroso. Não é à toa que Jesus ensinou em outro momento que se alguém tem uma queixa com o seu irmão, lembra-se disso? E vai prestar adoração, ele primeiro deve deixar a sua oferta no altar e depois vai acertar com os seus irmãos e em seguida ele volta para cá para adorar a Deus. E aí eu coloquei uma frase sobre isso. Isso porque antes de aceitar o nosso culto, Deus precisa aceitar a nossa vida. Esse é o desafio que se abre diante de nós. Agora, deixa eu dizer alguma coisa para você aqui que é muito importante. Eu não estou falando aqui de alguém que tem dificuldade para perdoar, mas que continua se esforçando. Eu sei que existem coisas difíceis, coisas muito difíceis de ser perdoadas. Eu sei disso. Mas eu sei que tem pessoas que estão lutando com isso e continuam se esforçando por perdoar. Eu também não estou falando aqui de alguém que sabe que precisa perdoar e quer mesmo perdoar, mas acha muito difícil fazer isso. Talvez essas pessoas só precisem agora orar mais, buscar mais na palavra de Deus, aconselhar-se com alguém, conversar com pessoas que possam ajudar. Eu me lembro de um caso, já contei isso aqui na igreja, de uma pessoa que ela tinha um bloqueio para o evangelho, justamente porque ela não conseguia perdoar um parente. Sabe por quê? Porque numa briga de família, esse parente assassinou o irmão dessa pessoa. E enquanto ele sangrava na rua, essa pessoa segurava o irmão nos braços, até a morte, até que chegou o socorro e não houve tempo e ele morreu. E esse parente que cometeu esse crime desapareceu no mundo. E depois de algum tempo reapareceu. E ela sofre e ela sofria porque ela não conseguia perdoar. E todas as vezes que o assunto perdão entrava em pauta, numa conversa, num estudo bíblico, não é? Porque ela participava de um pequeno grupo conosco, todas as vezes que esse assunto entrava em pauta, todas as vezes ela baixava a cabeça e chorava. Então não foram poucas vezes que eu e a Cris conversávamos e dizia, você precisa liberar perdão para que você seja liberta. Eu sei que é difícil, eu sei que é terrível, eu não consigo imaginar a dor que é perder um irmão, não é? Um parente, alguém querido, e ainda por alguém da própria família. Algo terrível, é um desastre, é algo terrível. Não há palavras que a gente possa imaginar. Isso aí vai chegando lá naqueles 3 bilhões. Mas é necessário que perdoe, para que você seja liberta disso, de uma vez por todas. E isso trancava todas as possibilidades do avanço na vida cristã. Não conseguia entregar a sua vida, não conseguia se batizar, não conseguia caminhar com Jesus, porque o perdão faz parte da nova vida de alguém que entregou a sua vida para Jesus Cristo. Então, certamente as palavras finais de Jesus aqui no versículo 35 se aplicam para aquelas pessoas que nem mesmo se importam, que se recusam até mesmo em tentar perdoar. Infelizmente, existe muita gente assim. Eu não vou perdoar. Eu me lembro de conversar uma vez com uma pessoa e aconselhando ele por algo que havia acontecido, e ele disse assim para mim assim, Elias, você me desculpe, mas isso não é possível perdoar. E aí eu disse para ele assim, como não é possível perdoar?
E você já olhou para os seus pecados e o que Jesus fez por você na cruz? E ele disse, sim, eu sei de tudo isso, mas não é possível perdoar isso. Pessoas que estão presas pelas garras da falta de perdão e da mágoa. Então, as palavras aqui do versículo 35 certamente se dirigem a essas pessoas. E aí eu digo a você, se essa é a sua condição, se você está aqui hoje, e se você vai ouvir essa mensagem em algum momento aí, você que nos acompanha pela internet, se essa é a sua condição, mude agora a sua maneira de pensar e permita que Deus haja na sua vida. É urgente que você faça isso, porque as palavras de Jesus são muito duras. Ele diz, irado, o seu Senhor entregou-o aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará o meu Pai Celestial a vocês, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Irmãos, eu acredito que um dos grandes desafios da igreja é manter a unidade em amor. Esse é um dos grandes desafios. O nosso grande desafio não é fazer a reforma, né, aqui do templo que nós estamos programando para os próximos tempos, não é. Não são esses projetos ministeriais que a gente está desenvolvendo. A gente às vezes pensa, né, que esses desafios são muito grandes. Eles são grandes, é claro, não é? Mas eles não chegam nem perto do grande desafio de manter a unidade em amor na igreja, o corpo de Cristo. Essa é a nossa grande batalha para toda a vida. Porque, como dizemos, a igreja é formada de gente imperfeita, de pessoas pecadoras. E aí nós lidamos com a tensão do nosso próprio pecado. Nós devemos lembrar que Jesus deseja muito que nós vivamos a unidade. A entrega de Jesus por nós é o modelo que devemos imitar. Portanto, quando você vir irmãos que estão em conflito, que você possa ser um pacificador, que você possa ajudar. Não alimente a raiva, o rancor, a mágoa, o ódio, a maledicência, a fofoca das pessoas. Não faça isso. Quando você ouvir, você tem autoridade. Você não precisa do pastor para fazer isso. Você, como um filho de Deus perdoado por Jesus, tem a autoridade de dizer, meu irmão, você está errado. A gente precisa acertar isso. Você quer que eu vá com você, sentar junto com essa pessoa para resolver esse problema? Há um tempo atrás nós vivemos uma situação aqui assim, e estávamos eu e a Cris, e alguém estava muito triste, muito desapontado com o desafeto, e aí nós temos o seguinte, que tal se a gente resolvesse isso agora? E aí nós chamamos a pessoa na hora, e ela veio na hora, e nós sentamos juntos ali e resolvemos o problema ali naquele momento, para que não ficasse nenhuma marca. Então nós todos precisamos ter essa postura. A igreja precisa ser um lugar de ajuda. Então quando você vir alguém falando algo que não é de Deus, que não provém do Senhor, mas que vem do sentimento do coração, a gente não está aqui minimizando o sofrimento de ninguém, mas que a gente possa, pela palavra do Senhor, a incentivar, mais do que isso, exortar as pessoas, para que juntos possamos viver essa unidade. Esse é o maior desafio da igreja. Sabe por quê? Porque se os projetos que a gente faz aqui na igreja em algum momento estiverem muito difíceis e a gente se enrolar no meio deles, se nós vivermos a unidade em amor, a gente vai superar isso. Se a gente estiver fazendo a reforma aqui e o negócio ficar muito caro e a gente está aqui preocupado como que a gente vai fazer, se nós estivermos unidos em amor, nós vamos ter tranquilidade para poder juntos resolver a situação, encontrar caminhos para a solução. Mesmo que às vezes não seja exatamente o que a gente queira, mas como estamos unidos em amor, nós vamos entender essa situação. Não é assim que acontece na nossa família também? Quando em amor estamos unidos e aí acontece algo ruim, a gente para e diz o seguinte, espera um pouquinho, não vamos deixar que isso atrapalhe a nossa comunhão como família, não vamos deixar que isso atrapalhe o nosso casamento, o nosso relacionamento com filhos, entre irmãos, ou seja, a família toda. Não é assim que nós devemos fazer, não vamos permitir que isso atrapalhe o nosso relacionamento. É a mesma coisa na igreja, porque nós somos também uma família, a família de Deus. Agora, a parábola termina com uma pergunta difícil para a nossa reflexão. E essa é a nossa terceira lição, e ela vem em forma de pergunta. Eu posso ser salvo se me recuso a perdoar os outros? Essa é a grande questão da parábola. Então, eu preciso dizer para você, depois de tudo que falamos aqui, que depois do que Deus em Jesus Cristo fez por nós, eu creio que a ideia central da parábola
por mais dura que seja, é que a resposta a essa pergunta é não. Essa é a verdade. Ninguém que verdadeiramente percebeu o tamanho da sua dívida para com Deus, o quanto os seus pecados, os meus pecados, ofenderam o coração de Deus e me separaram de Deus, e tendo recebido o perdão de Jesus Cristo, jamais poderia agir como o servo dessa parábola. Não é possível que eu e você, que tenhamos recebido este perdão maravilhoso de Deus, agora venhamos dizer: isso não dá para perdoar. Essa pessoa eu não vou perdoar. Isso eu vou carregar até o túmulo. O que ela me fez não dá para perdoar. Isso não condiz. Posso ser salvo se me recuso a perdoar os outros? Eu creio que, segundo a parábola, a resposta de Jesus é não. Então, a conclusão da parábola é expressa em palavras que são familiares para a gente. Quando Jesus, lá atrás, já havia ensinado na oração do Pai Nosso, ao pregar no Sermão do Monte, essas palavras aí. Porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderem vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Mas, se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. Meu irmão, minha irmã, se você não está conseguindo perdoar, eu devo dizer a você, você está em apuros. Isso aqui é uma batalha para todos nós. Se você estava com o seu coração fechado para isso, o desafio é que você abra o seu coração a partir de agora e comece a deixar o Espírito Santo de Deus falar ao seu coração, para que você possa perdoar. Você deve orar mais, deve buscar mais na palavra. Se você continua com dificuldade, converse com alguém, converse com o pastor, converse com o líder, converse com um irmão experiente, alguém em que você confia, abra o seu coração e diga: eu não consigo perdoar tal pessoa por causa disso. Eu não consigo perdoar por conta dessa situação. Abra o seu coração, busque ajuda, converse com pessoas, faça terapia, mas busque algo para que você possa encontrar o perdão de Deus ao seu coração, para que você não seja entregue aos torturadores, isso se você já não está, para que você possa ser libertado dessa prisão, caso você já esteja nela. Esse é o grande desafio do Evangelho. Os cristãos verdadeiros jamais poderiam recusar o perdão aos outros. Então, que Deus nos ajude e nos fortaleça para vivermos uma vida de amor e comunhão por meio do perdão. Enquanto a nossa equipe vem à frente para cantarmos, eu quero ler 2 versículos, para que nós entendamos que Jesus estava falando isso para a igreja. Entenda que o perdão do texto aqui, Jesus estava falando aos seus discípulos. Então não é da porta para fora, é da porta para dentro, para que como cristãos a gente tenha essa atitude. Veja Efésios 4. Abandone toda amargura, todo ódio e toda raiva, nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. E olhe Colossenses capítulo 3. Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros, caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. Amém?